levantar a bola na área. Chega o Guidio, recupera para o time de casa e bota a bola para a linha lateral. É manual que foi para o time do São Paulo Cristal. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando, galera. 48 pelo meu, 48. Eu confirmo 48 da etapa final do jogo. Estamos por 2 minutos dos acréscimos estabelecidos pelo lado da partida. Lá vem o time de casa no contra-ataque. Bola pro Júnior Manacaro. Muito forte. O passe do Edson foi muito forte. Lá vem o São Paulo de novo. Vem na resposta. A bola vem aberta agora pelo setor canhoto. Domina por ali o Maceió. Ele trabalha a bola. Do lado dele tem ali o Biro Paraíba. Foi puxado. É falta do Rony. É falta do Rony. É falta para o time do São Paulo Cristal pelo setor canhoto. Placar do jogo é de 1 para o time de casa, 0 para o time do São Paulo Cristal. Deve ser o último lance do jogo. Deve ser a última bola da partida. 48, 49 agora. Chegamos aos 49, é falta. O Anderson vem pro lado de cá pra cobrança. A galera do Verdão vai vaiando. Vai a cobrança do time do São Paulo Cristal. É bola pro time paraibano. O placar de 1 pro time de casa, 0 pro time do São Paulo. O último lance do jogo, 49-10 pelo meu. Deve ser a última bola. Demora muito alto, autorizou agora. O Anderson vem pra bola, cobrança fechada. A zaga de casa cortou. Ela cai nos pés do Rony agora. E o jogador era uma parte lá pelo centro canhoto. Prendeu demais. Falta dele. Parou. É falta para o time de casa. O Verdão abriu mão de tentar um contra-ataque para fazer o segundo gol, para ficar com a posse de bola. E aí gastaram um tempinho para ver se garante a posse de bola para fechar o jogo. Sinal eletrônico do timaço da Vale. 49 pelo meu. 4:50 termina o jogo. Fim de papo na Arena Romeirão. O Icasa conquista sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro. 1 pro Verdão, 0 pro São Paulo Cristal. Vamos então ao gramado. Vamos ao gramado da Arena Romeirão. A Luísio Vilar vai passear com os jogadores do time de casa do Verdão do Cariri, que conquista a sua terceira vitória no Brasileirão da Série D. Aloysio. É verdade, Delton. A gente já está acompanhando aqui a saída dos jogadores do Verdão. E o primeiro a sair é o Guidio. Guidio, uma palavrinha aqui com a gente. Vitória, mas no segundo tempo o Icasa tomou uma pressão danada do São Paulo, né? Boa noite. Boa noite, Fizemos o gol no primeiro tempo. Tivemos uma proposta de marcar um pouco mais atrás e sair contra-ataque. Saímos, não conseguimos fazer o segundo, matar o jogo, mas conseguimos segurar bem a pressão e graças a Deus aos 3 pontos. Valeu, tá aí as palavras do Guidio, volante da equipe do Icasa, que vai saindo por aqui, Delton. E a gente tá aqui aguardando os demais saírem do gramado. O técnico Sidney Moraes também, saindo por ali. Vão saindo lentamente os jogadores dos dois times, né? Inclusive o Neguete vai sendo conduzido aqui, carregado. Tem jogadores do Verdão, do Cariri, o São Paulo Cristal também vai saindo. Jogadores do Icasa, eles demoram um pouco mais para deixar o gramado, porque vão cumprimentar a torcida ali, né? Saudar os torcedores, porque tem as 2 torcidas posicionadas, né? A Icasa Chopp, que fica atrás do gol, e tem a Furicaseira, que fica lá onde era geral antigamente, né? Então ficam posicionadas as 2 torcidas, né? Um do lado do outro. Os jogadores vão saindo, vão cumprimentando ali os torcedores, e obviamente que lentamente esses jogadores vão se aproximando lá na entrada dos vestiários, que fica do outro lado aqui da cabine, né? Onde o Aloysio está aguardando a chegada dos jogadores do Verdão do Cariri para conversar com esses atletas, fazer repercutir então essa vitória do Verdão. Uma vitória que não foi fácil, foi difícil. O Verdão não jogou bem hoje, não fez uma boa partida o time de casa, mas o que importa são os 3 pontos. Esses 3 pontos vieram a vitória diante do time do São Paulo Cristal pelo Campeonato Brasileiro. Rapidinho, João Filho, atualiza para mim aí a classificação do grupo, o João Filho, ligeirinho para mim, João Filho. O Retrô lidera o campeonato, lidera o grupo com 10 pontos, o Icasa com a vitória é o vice-líder com 9, o Afogados terceiro com 7, o São Paulo Cristal é o quarto com 6, Souza é o quinto com 6, América de Natal o sexto com 5, Globo e Crato, 7º e 8º respectivamente com 1 ponto cada. Vai, Aloysio. Está bem aqui do Neguete. Neguete, o que houve?
não quer falar, tá chorando aqui o zagueiro da equipe do Icasa. E a gente aproveita para conversar com o autor do gol do Icasa, mais uma vez sendo decisivo, hein, Leandro? Boa noite. Muito feliz, graças a Deus está me abençoando aqui dentro. Eu sabia que na hora que tivesse uma oportunidade eu ia fazer e tive. Fui muito feliz, mas agora é continuar com essa festa e comemorar hoje, que amanhã já começa já pensando no Souza, pra gente fazer um grande jogo aqui dentro e buscar a vitória. Tá aí as palavras do autor do gol da equipe casiana, o Leandro Cearense, saindo por aqui também, Delton Sá. Os demais jogadores do Icasa indo pro vestiário e a gente vai se aproximar aqui dos demais que ainda estão aqui cumprimentando a torcida. O zagueiro Léo se aproximar aqui da gente. Léo, sua estreia na equipe do Icasa e com vitória, hein? Boa noite. Graças a Deus, eu acho que não teria outro jeito de começar minha caminhada aqui. Venho trabalhando, buscando meu espaço. Hoje o professor optou no intervalo de me colocar e graças a Deus pude ajudar os companheiros com a vitória. Valeu, Léo. Parabéns pela vitória. O camisa 2 aí da equipe do Icasa. Bem, quem tá saindo por aqui é o Bull. Bull, mais uma vitória do Icasa, mas com uma pressão danada no segundo tempo do São Paulo, hein? Primeiramente, agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade. Estou muito feliz de estar estreando com a vitória, né? É muito bom fazer o que a gente treinou, que sempre dá certo. Obrigado aí, quero agradecer a torcida aí, tamo junto. Valeu, Bull, conversando com a reportagem do Timaço. E o goleirão César Tanaka, mais uma vez garantindo a vitória do Icasa. Nesse segundo tempo, hein, Tanaka? Levou susto mesmo com um jogador a mais, né? Foi no finalzinho ali. O adversário foi com tudo pro ataque, né? Porque a derrota não é bom pra nenhum time no campeonato. Quando você perde o jogo, nunca é bom. Mas conseguimos controlar no finalzinho ali. Nossa defesa foi muito bem, o Gabriel, o Léo que entrou, o Bull. Porra, não temos o que falar do pessoal, da entrega do pessoal. Taticamente, tecnicamente, talvez não fizemos um dos melhores jogos nossos. Mas a gente se entregou muito. Pra nós é muito bom, né? Dia das Mães. Até emociona um pouco, porque a gente fica longe da família, né? Mas essa vitória é pra eles também. Pra todas as mães aí, então a gente fica muito feliz. Emocionado aí o goleiro do Icasa, César Tanaka, aqui no finalzinho. E a gente aproveita para conversar também com o Rony, que tá saindo por aqui, lateral da equipe do Icasa. Mais uma vitória, você até sai com as marcas aí no rosto, Rony. O que foi isso? Com certeza, antes de... Foi no lance ali, mas depois ele pediu desculpa. Faz parte do futebol, toda vez que entra em campo, a gente corre risco, tá correndo risco. Mas sobre o jogo, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, ia ser um jogo difícil. Mas também a gente sabia que a gente tinha potencial para ganhar e para a glória de Deus a gente ganhou. E quero desejar essa vitória para minha mãe. E a gente até se emociona, né? Tá longe dos nossos pais, da nossa família. E desejar também, não só para minha mãe, mas um feliz Dia das Mães para todas as mães. Obrigado, tá aí Rony também saindo emocionado do campo, Delton Sá, nesse Dia das Mães. Realmente é uma data que toca muito com os jogadores, principalmente aqueles que são de outros estados, que precisam passar essa data longe das famílias, longe das suas mães. Mas tá aí uma vitória importantíssima para a equipe do Icasa, mesmo não fazendo um grande jogo, mas o que importa são os 3 pontos que foram conseguidos hoje aqui no Romeirão, Delton Sá. Tá certo, Aloysio, vem lá nos trabalhos de reportagem após a vitória do time do Icasa diante do time do São Paulo Cristal pelo Campeonato Brasileiro da Série D. João Filho, os principais destaques do futebol pelo Brasil neste domingo, João Filho. A bola já tá rolando pela Série A do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo na Arena Castelão. Juventude Internacional também começou agora a partida, intervalo, Bragantino e Corinthians 0-0, o Santos vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 2-1. Hoje, jogos encerrados pelo Brasileirão da primeira divisão: Flamengo 0, Botafogo 1, Atlético Goianiense 0, Goiás 1, Palmeiras e Fluminense 1-1. Valeu então, meu caro João Filho. Tá na hora de ouvir a opinião do que foi 1 para o time do Icasa, 0 para o São Paulo Cristal. Olha, Delton, o time do Icasa construiu uma vice-liderança isolada nesse grupo 3 da Série D do Brasileiro, como bem falou agora o João Filho. Mas essa construção não foi fácil. Ela foi permeada por enormes dificuldades.
no mínimo, ao reconhecimento dos jogadores do próprio time do Icasa, que não foi lá uma boa exibição, que não foi uma boa partida. Porque aquilo que imaginou-se, aquilo que tentou dentro de campo, aquilo que, pelo menos na teoria, foi traçado pelo Sidney Moraes, na prática isso não aconteceu nessa partida de hoje do time do Icasa. E olha aqui, com um jogador a mais dentro de campo. E nesse momento a gente faz essa lembrança aqui, que é o terceiro jogo do Icasa, a terceira vitória do time do Icasa, em que ele atua com um jogador a mais dentro de campo. E, estranhamente, a partir desse momento em que o Icasa passa a ter essa vantagem numérica, ele não conseguiu uma desenvoltura melhor nas 3 vitórias. E nessas 3 vitórias com um jogador a menos. Ele acabou, em determinados momentos, sentindo sufocado. Aqui não foi diferente. É como se aquele jogador expulso lá, por parte do time do São Paulo, não tivesse feito falta alguma no seu esquema de jogo. O time do São Paulo continuou, de certa forma, à vontade dentro de campo. No que, primeiro, o São Paulo tinha que se largar. O São Paulo tirou um zagueiro, colocou mais um atacante. O São Paulo passou a ter um jogador a menos dentro de campo. Quer dizer, na teoria, tudo isso poderia favorecer o adversário. Mas esse adversário, o Icasa, ele não conseguiu tirar o melhor proveito dessa situação. Olha aqui, em 2 oportunidades, uma bola que ia para dentro do gol, em 2 oportunidades, ela foi retirada por zagueiros. Aos 9 minutos, num vacilo do Rony, o Isaías, ele toca por cobertura, a bola vence o goleiro César Tanaka, e quando ia entrando para dentro do gol, surge milagrosamente o Gabriel e tira, evitando o gol do São Paulo. E outro, já aos 42 minutos, pouco tempo após uma falta ali em favor do Icasa, quase um pênalti, em que o Icasa teve uma grande oportunidade e que foi exatamente o lance da expulsão. Aos 42 minutos foi o Rony que apareceu ali na trajetória da bola para salvar o time do Icasa. Quer dizer, mais uma vez uma bola arremessada para o gol, para sorte do time do Icasa, encontrou o lateral direito bem no local onde a bola passaria. Isso 42 minutos. O jogo foi até os 49, 50, por aí assim, ou seja, 8 minutos a mais de uma certa pressão. A ideia do Sidney Moraes, por exemplo, quando ele troca o seu sistema ofensivo para dar gás, para dar volúpia, para tentar dar profundidade ao time do Icasa, isso não funcionou, mas não funcionou mesmo. O que ainda funcionou um pouco nas alterações foram as buscas por reforçar o sistema defensivo. Ele troca o Matheus pelo Léo Dias, o Neguete saiu contundido, entrou o Dudu, o Elton saiu e entrou o Jonathan, porque efetivamente Heron e Mandacaru, eles não conseguiram colocar em prática a proposta que tinha sido claramente demonstrada pelo Sidney. O Icasa não conseguiu
efetivar, não conseguiu o contra-ataque. O Icasa não conseguiu esticar a bola com qualidade para surpreender o adversário. Quer dizer, ficou um isolado lá pelo lado esquerdo, o outro aqui mais pelo lado direito, mas quando ele pegava a bola, havia uma recomposição muito rápida do São Paulo, ele estava marcado por 2, 3 jogadores. Em alguns momentos, meu caro Delton Sá, até pareceu que quem estava com um jogador a mais dentro de campo era o São Paulo. E aí, essa tentativa de esticar não deu, a tentativa do contra-ataque não deu, uma vitória por 1-0 da maior importância, mas o Icasa não conseguiu fazer um bom jogo esta tarde e noite aqui na Arena Romeirão, mas é aquela história. O que vale é a vitória, os 3 pontos é aquilo que tem de mais importante no contexto de uma competição, e isso o Icasa conseguiu a vitória. Num único chute a gol no primeiro tempo do Leandro Cearense aos 36 minutos. Pasmem os senhores, somente aos 36 minutos que o Icasa chegou e conseguiu a marcação do gol. E aí, alguns lances meio isolados e uma busca de construir algo melhor lá na frente, mas não deu. Foi assim, algo meio homeopático que o Icasa tentou, através dessas poucas investidas, a marcação do segundo gol, o que não aconteceu. É o vice-líder, 9 pontos ganhos, e agora recebe o Souza da Paraíba, que conseguiu derrotar ontem a equipe do Crato com dificuldades incomensuráveis. Somente no momento em que o Crato cansou, né, de tanto se defender, porque não tem ataque efetivamente, é que o Souza, pressionando muito, aos 48 e aos 51 minutos, o Souza conseguiu os 2 gols que deram a vitória lá contra a equipe do Crato. Virá para cá, domingo, e o Icasa não pode jamais desperdiçar a oportunidade de mais uma vitória contra esse Souza, e a gente espera, Delton, que essa vitória ela aconteça com uma apresentação melhor. Claro que o torcedor gosta, vibrou, comemorou, 1-0, 3 pontos, mas efetivamente o Icasa não fez uma boa partida. Valeu, Demonte Tenório analisando 1 pro time do Icasa, 0 pro time do São Paulo Cristal, pelo Campeonato Brasileiro Série D. João Filho! A bola rola ainda hoje não, né? Tem jogo? Tem sim, senhor. Tem o Fortaleza, 14 minutos do primeiro tempo, Fortaleza e São Paulo 0-0. Sim. Mesmo tempo de jogo para a Juventude Internacional também 0-0. Começou o segundo tempo para Bragantino e Corinthians, quase que não sai, 0-0. E o Santos está vencendo o Cuiabá. Segundo tempo, começou agora 2-1 para o Santos. Acerte, João Filho. Um abraço pra você, boa noite, viu? Valeu, Delton Sá. Valeu, grande João Filho. Vamos ao destaque final do Verdão com a Luísio Vilar. Fala, Luísio. Bem, Delton, Icasa volta a campo no próximo domingo, nesta mesma Arena Romeirão, diante do Souza. Já a equipe do São Paulo Cristal recebe o Crato lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Com esse placar de hoje, o Icasa fica na segunda posição com 9 pontos aí nesse grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. Valeu, Aloysio Gol. Vilar. Opa, pintou o gol no futebol do Brasil. Fala, João Filho. É gol do Corinthians, lá em Bragança Paulista, que faz 1-0 no Bragantino. Valeu, Aloysio Rio à toa aqui, viu, meu caro João Filho, com essa informação. E nós vamos colocando por final no futebol o show no Timaço da Vale FM. Informações esportivas amanhã cedinho no Nova Manhã da Vale FM, a partir das 6 da manhã. O Vale Esporte volta às 18 horas. Um grande abraço, bom final de domingo, excelente semana e até a próxima. Tchau, galera. Chega
ao final, mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM com os craques do Futebol Show do Timaço da Vale. Pense nisso. Quem vive de estrelismos